A gente vive numa época em que está todo mundo olhando para dentro. Meditação, autocuidado, reflexão, autoconhecimento, diários, terapias, coachings, mapas astrais, aplicativos de respiração. Nunca houve tanta gente mergulhando em si mesmo. Concorda comigo? E nunca houve tanta gente afogada nesse mergulho. Porque existe uma fronteira fina, muito fina, acredite, entre se conhecer e se tornar prisioneiro de si mesmo. Entre autocuidado e narcisismo, entre introspecção e autoobsessão, entre se examinar e se idolatrar, nossa, é muito fácil chegar um no outro. E para entender essa fronteira, que é fina, a gente precisa caminhar com alguém que voltou a olhar para dentro. Muito antes disso virar modinha, eu estou falando aqui de Sócrates. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Meus amigos, essa aula é parte de uma série de aulas sobre solidão moderna, solidão contemporânea, como entender os problemas, as consequências e como lidar com isso. Estou fazendo esse mês inteiro com essa temática para culminar lá no início de janeiro com o lançamento do Clube do Livro Linhagens 2026, cujo tema será solidão. Você aprenderá não comigo, mas com os filósofos mais requisitados a como resolver esse problema contemporâneo que está cada vez mais presente no mundo e no Brasil. Se você já decidiu que quer entrar e, portanto, quer ir para uma lista exclusiva, eu vou colocar um link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para você entrar e receber uma oferta com desconto exclusivo, inclusive. Vai lá, acessa e você não vai perder por esperar. Eu quero falar sobre isso a partir do Sócrates e dos sofistas, inclusive a partir de uma aula que já existe lá no nosso núcleo de formação. É essa aula aqui, ó. Sócrates e sofistas. Vou falar com base no nosso material de aula, certo? Nada melhor do que trazer o grande filósofo do Conhece-te a ti mesmo para falar sobre autoconhecimento e quanto isso pode virar uma armadilha. Eu estou aqui diante do meu computador, então você vai ver eu consultando as minhas anotações e conversando com você, vai ser num clima de conversa. Antes de Sócrates, meus amigos, e começamos aqui a apresentação do nosso contexto histórico, existiam os sofistas, antes e durante Sócrates. Sofistas eram os mestres do discurso, eram professores pagos, bem pagos, especialistas em ensinar a persuadir. Eles não se importavam primordialmente com a verdade. Eles se importavam em convencer. Eles se importavam com a performance, com o efeito, com o aplauso. Eles ensinavam seus alunos a fazer o mesmo. Naquele momento, a Atenas do século V a.C., democrática, valorizava sobretudo quem pudesse sustentar o seu discurso perante uma plateia. E por isso, essa habilidade ensinada era muito valorizada. Foi nesse cenário, um cenário político, um cenário ruidoso, um cenário narcisista, competitivo, que surge um homem que decide inverter esse vetor de pensamento. Enquanto todo mundo olhava para fora, Sócrates decide olhar para si. Enquanto os sofistas vendiam a arte de parecer sábio, Sócrates queria descobrir o que significava ser sábio. Então, enquanto os outros buscavam persuasão, o Sócrates buscava convencer não os outros, mas a si mesmo, de quem ele era. E isso, meus amigos, custou a vida do Sócrates. Vocês sabem que Sócrates foi condenado à morte por suicídio, por causa dessa sua investigação filosófica. Sócrates não deixa nada escrito, não sei se você sabe disso, mas os seus diálogos, preservados por Platão e outras figuras, mas principalmente por Platão, mostram um homem que transformou o exame de si mesmo numa missão existencial. Uma missão que, dita hoje, soa algo como: como é que eu consigo viver comigo mesmo sem me auto-enganar? Certo? Então, é esse o problema que eu quero aprofundar. Eu estou lidando aqui
eu não sei se você percebeu, com a frase conhece-te a ti mesmo, que não é do Sócrates, é uma frase que estava inscrita lá no templo do Apolo, lá em Delfos, no alto da montanha, onde habitava uma sacerdotisa, também chamada de oráculo, a quem muitos homens importantes iam consultar, porque ela dizia o que as coisas iriam acontecer, como as coisas iriam acontecer. Sócrates toma esse dito do oráculo para si e repete: conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase muito linda, é muito profunda, ela é muito inspiradora, mas ela é facilmente, para pegar um termo emprestado da psicanálise, transformada em narcisismo. Narcisismo. O problema não é olhar para dentro. O problema é como a gente faz isso, percebe? Sócrates sabia que existe um tipo de introspecção que liberta, certo? Mas também existe um tipo de introspecção que aprisiona. Uma introspecção que vira culto ao próprio ego e uma introspecção que substitui a verdade por vaidade. Uma introspecção que a gente poderia dizer assim: no lugar de iluminar, obscurece. No lugar de dar forma, deforma. E essa é a diferença que eu quero analisar aqui com você na aula de hoje. E a primeira peça desse quebra-cabeça é entender que Sócrates estava combatendo a lógica dos sofistas. Perfeito? Então vamos para o capítulo 1 da nossa aula. Quando olhar para dentro, vira um teatro. Eu vou chamar aqui de armadilha sofística. Bom, os sofistas ensinavam os jovens ricos de Atenas. Eles ensinavam esses jovens a fazer uma coisa que é muito atual, inclusive, que é parecer profundo sem ser, de fato, profundo. Eles cobravam para ensinar a arte de falar bem, retórica, a arte de vencer debates, mesmo que o argumento fosse fraco. Era atribuída a eles a ideia de parecer o argumento mais fraco, parecer o mais forte, né? Soar como mais forte. Dois grandes nomes eram Protágoras e Górgias. E eles defendiam a ideia de que, no limite, não existe verdade, só discurso, não existe essência, só opinião, e cada um é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas é uma frase atribuída ao Protágoras, inclusive. A partir dessa base sofista, a introspecção vira, num termo muito atual, marketing pessoal. Se não há verdade, então olhar para dentro não é buscar a sua essência, é buscar uma narrativa que possa fazer com que você seja bem visto por quem está acompanhando a sua jornada espiritual. Você não se examina, você se edita, percebe? Você cria uma versão vendável de você mesmo. Você vai atrás de uma espécie de branding psicológico, branding existencial. E é exatamente essa lógica que está reaparecendo hoje. O autocuidado vira narcisismo quando acontecem afirmações do tipo assim: eu tenho a minha verdade, eu sou assim e pronto. Ninguém pode me criticar, ninguém pode me questionar. É uma introspecção defensiva, estética, autoindulgente. É olhar para o espelho e achar que está vendo filosofia, quando não está. O Sócrates é o filósofo que aparece para demolir esse espelho. Demolir completamente. E aí a gente pode imaginar agora, então, num capítulo 2, o Sócrates como o homem que ensina a desconfiar de si mesmo. Ensina cada um de nós a desconfiar de nós mesmos. Então vamos lá. O Sócrates é descrito como um filósofo que não se interessava pela natureza, pela totalidade da realidade, pelos princípios que governam a physis, como os gregos diziam, mas se interessava pelo caráter, pelo ethos, pelo modo de ser, pelo justo e pelo injusto no comportamento, na lida humana do dia a dia. Essa é a virada socrática na filosofia, é por isso que existem os pré-socráticos e Sócrates, e portanto os que vieram depois.
Sócrates se interessa pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de nos comportar. Ele não queria saber o que é o cosmos, a physis, a realidade, e queria saber como é que a gente deve viver. Como é que a gente deve viver. E a sua metodologia era mais ou menos assim, seca. Ele perguntava, chegava na pessoa e colocava questionamentos atrás de questionamentos até o outro entrar em contradição consigo mesmo. Ele chamava isso de elencos. Os estudiosos chamam isso de elencos, que é, traduzindo ao pé da letra, refutação. Sócrates gostava de refutar os outros publicamente. Aliás, uma lição, até hoje, para quem acha que criticar alguém, refutar alguém em público é falta de educação. Esse é só o procedimento filosófico inventado por Sócrates, que é o pai da filosofia ocidental. Era assim que ele limpava o caminho que estava enlameado, né, pela alma impura das pessoas. Né? Ele não produzia respostas por conta própria, ele estava mais interessado em produzir clareza, tirando, limpando os discursos que pareciam ser muito bonitos, mas na verdade não tinham nada de profundo, de substancial. Sócrates não estava interessado em construir teoria, ele estava interessado em desmontar a ilusão, se a gente quiser resumir numa frase. E assim, de modo mais importante, ele desconfiava profundamente dele mesmo. E essa é uma lição preciosíssima, coisa que pouca gente ignora. Pouca gente não, muita gente ignora. O Sócrates dizia ser sábio, mas de uma espécie específica de sabedoria. E ele é conhecido por reinventar a sabedoria. Aquilo que eu não sei, diz Sócrates, também não penso saber. Está lá na Apologia de Sócrates, um diálogo de Platão. Aquilo que eu não sei, eu também não penso saber. Muita gente traduz o só sei que nada sei, né? Mas não é exatamente só sei que nada sei. Aquilo que eu não sei, porque eu sei de algumas coisas, eu também não penso saber. E esse é o ponto crucial para o tema de hoje. O autoconhecimento socrático não é olhar para dentro e se admirar. É olhar para dentro e se desmascarar. Desmascarar. E aí, portanto, a gente pode ir para um capítulo 3. O risco moderno de transformar introspecção em idolatria. Bom, hoje, quando alguém fala em olhar para dentro, quando alguém fala em quero encontrar a minha essência, está querendo falar, eu quero me cuidar, eu quero me preservar, eu quero honrar as minhas verdades, eu quero acolher os meus sentimentos, eu quero me priorizar, né? Para a gente pegar um jargão das redes sociais, eu quero me mimar. Nada disso é errado em si mesmo, tá? Sim. Mas tudo isso pode virar uma espécie de prisão. Porque olhar para dentro, sem uma espécie de método de reflexão filosófica mesmo, séria, é entrar sozinho numa sala em que você só vê espelho. E nessa sala de espelho, ninguém sabe onde está a verdade para além do achismo, para além do gosto pessoal, para além daquilo que você acha que é. Por exemplo, tem um diálogo de Platão em que Sócrates é personagem chamado Eutífron, que mostra isso. O Eutífron acha que ele sabe o que é a piedade. Piedade é o valor religioso por excelência. É a reverência em relação aos deuses e aos seus mandamentos. Ele acha que está fazendo o correto. Ele acha que ele está alinhado com os deuses. Ele acha que ele está olhando para dentro com uma convicção absoluta. E o Sócrates descobre durante o diálogo, com algumas perguntas, que o Eutífron não sabe nada do que ele pensa saber. Percebe? Que a moralidade do Eutífron é mais vaidade que verdade. Que a sua introspecção é mais dogma que clareza. E a lição é simples. Quem se examina sozinho demais se confunde consigo mesmo. Quem se examina sozinho demais se confunde consigo mesmo. O que é se confundir consigo mesmo? É justamente quando o autoconhecimento vira narcisismo. Quando você transforma as suas próprias convicções no critério absoluto da realidade. Se eu vejo a realidade assim, então a realidade é assim. Percebe o auto-engano?
Quando esse autocuidado vira uma autocentralidade, quando o olhar para dentro vira se colocar no centro do universo, então você se confunde com você mesmo. Porque o que eu quero chamar a atenção aqui é que você é muito além daquilo que você acha que você é. Você é o seu ambiente, você é a sua circunstância, você é as suas relações, você é o seu comportamento que muitas vezes passa despercebido por aquilo que você quer com aquilo que você quer se identificar. Precisa ficar muito claro. E aqui a gente vai, portanto, para um capítulo 4. Vamos tentar analisar o que seria, então, a proposta de introspecção socrática, que é baseada no desconforto. Sócrates diz que o maior bem para o homem é examinar-se a si mesmo e aos outros. Ele diz isso lá na Apologia de Sócrates. Porque, e essa é uma frase socrática por excelência, e ele diz lá na Apologia de Sócrates: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Certo? Ah, não é qualquer exame. Perceba. Não é autoafirmação, não é inflar a autoestima, não é reforçar a sua certeza. É um exame que muitas vezes dói. É um exame que muitas vezes expõe, é um exame que faz você perceber que você não sabe. É um exame que coloca, portanto, a sua autoimagem em xeque. Ele arranca essa máscara que você construiu para ser bem visto. Esse é o autoconhecimento socrático. Ele não é, digamos assim, um spa da alma, percebe? Ele não é colônia de férias. Ele não é uma foto no Instagram. Ele é quase que um tribunal. Você está se avaliando como certo e errado, e muitas vezes, com frequência, você está errado. Você está errado. E adivinha se as pessoas gostam de serem julgadas. Você sabe que não gostam. Muitas pessoas consideram, inclusive, deseducado julgar alguém. E nessa de considerar deseducado julgar alguém, as atrocidades vão passando. Inclusive as atrocidades sobre você mesmo. O problema é que hoje a gente transforma introspecção numa espécie de alívio. Como assim? É como se olhar para a gente mesmo fosse um ato de carinho, um ato de proteção emocional. Veja, introspecção é, antes de tudo, responsabilidade. Olhar para dentro não é um abraço afetuoso, é quase que uma investigação, muitas vezes criminal. Por quê? Porque a gente descobre que fez coisas muito erradas. Precisa se autorresponsabilizar por isso. Isso me leva, então, a um capítulo 5 dessa minha reflexão. E nesse capítulo 5, que é o último capítulo, eu quero dar uma sequência de orientações que não são necessariamente regras que você tem que seguir para como olhar para dentro de si mesmo sem virar prisioneiro de si. Então, ó, a partir de Sócrates, eu tentei imaginar aqui como nós podemos formular um mapa prático, incômodo, mas honesto, para não transformar autocuidado em narcisismo. Primeiro, e antes de tudo, desconfie de si mesmo. Se você entra na introspecção já tendo clareza, certeza, você não está se conhecendo. Percebe? Você está se confirmando. Você está se reforçando. O Sócrates começa sempre com um: vamos ver se eu sei. Será que eu sei? Vamos ver se eu descubro alguma coisa que eu ainda não sei? Desconfie de si mesmo. Segundo, procure contradições internas. O Eutífron se contradiz sem perceber. Todos fazemos isso, percebe? A verdadeira introspecção é encontrar suas tensões, não justificar essas tensões. Terceiro, não examine só as suas emoções, examine os seus motivos. Para o Sócrates, importa não o que você sente apenas, mas importa o que você sabe sobre o que você sente. Por que você age? Por que você deseja? Por que você teme? Eu sei que você deseja, eu sei que você teme. Por quê? Por quê? De onde é que vem? 4.
Não faça o exame sozinho. Sócrates sempre precisou de interlocutores, sempre conversou, sempre pediu o olhar do outro. Autoconhecimento é diálogo, não isolamento. Sócrates ia a polis conversar com os outros, não ficava em casa sozinho meditando. 5. Cuidado com narrativa bonita demais sobre você mesmo. Se está perfeito demais, se está coerente demais, se está heróico demais, tem muita chance de ser sofista. Você virou um Górgias, um Protágoras discutindo com você mesmo. Sabe? Eu quero apresentar aqui, portanto, né, dadas essas 5 orientações, o Sócrates como um antídoto contra o narcisismo. A maior contribuição do Sócrates nem é moral, eu acho. Nem é religiosa, nem é psicológica. A maior contribuição do Sócrates é o que a gente em filosofia chama de contribuição epistemológica. Epistemológica. Ele nos ensina a viver com a ideia de que nós não somos autoridades epistêmicas sobre nós mesmos. Ou seja, autoridades a respeito do conhecimento de nós mesmos. Epistemologia é a teoria do conhecimento. Ele ensina que nós precisamos examinar sem piedade, sem idolatria, né? Nos examinar. E que esse olhar para dentro é perigoso, porque o primeiro impulso, né, da nossa autoimagem não é se revelar, é se proteger. Então Sócrates, condenado por Atenas, por corromper a juventude, na verdade fazia o oposto. Ele libertava a juventude da própria vaidade. Isso vale para a gente, percebe? O mundo moderno transforma esse conhece-te a ti mesmo num convite para olhar o próprio reflexo com afago, com carinho, com autoindulgência. Mas o Sócrates transforma essa frase numa faca, ou seja, numa lâmina que corta as ilusões, que nos afasta dos sofistas que moram na nossa cabeça, que impede que a introspecção vire uma espécie de autoadoração. No fundo, a pergunta não é: você olha para dentro de você? A pergunta é a seguinte: quando você olha, você está realmente vendo? Ou você está só se admirando? Entende? E mais ainda, você quer a verdade ou você quer conforto? Sócrates diria que a resposta a essa pergunta é o limite entre o cuidado e o narcisismo, se a gente quiser colocar palavras contemporâneas na boca desse filósofo antigo. E que a vida não examinada continua não valendo a pena. Meus amigos, essa é uma série de aulas, é uma dentro da série sobre solidão moderna contemporânea. É aquecimento para o lançamento do nosso Clube do Livro 2026, cujo tema vai ser Solidão Contemporânea, que você aprenderá não comigo, mas com filósofos gabaritados como Sócrates. Se você já decidiu que quer entrar, se inscreva na nossa lista de espera VIP. Lá você vai receber ofertas exclusivas, antes de todo mundo e mais baratas que todo mundo. Não se esqueça, você é o que pensa e como sempre, hoje, nesta aula mais do que nunca, fique com Sócrates.